Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje a gente vem para falar sobre o governo Getúlio Vargas. Isso, sobre esse período desse presidente que governou o Brasil por tanto tempo. E hoje a gente vem entender como foi o começo do governo dele. Você vai lembrar que nas últimas aulas a gente falou sobre como ele assumiu o governo e hoje a gente vem conversar aqui juntos sobre como o governo dele começou de verdade, ok? Então a gente vem lá para iniciar a nossa aula. E para iniciar a nossa aula a gente tem essa imagem aqui que é para te ajudar a pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Dá uma focada nessa imagem agora, vai lá. Isso, você conseguiu perceber que nesse canto aqui tem soldados dentro de uma trincheira. Esses soldados estão caminhando dentro de uma trincheira com armas na mão. E aqui eu coloco para você 3 questões para a gente pensar. Primeiro, olhando essa imagem, de que guerra estamos falando? Essa imagem aqui está trazendo qual guerra para você? Quando você olha soldados numa trincheira, normalmente você vai pensar em Primeira Guerra Mundial, talvez Segunda Guerra Mundial. E essa guerra qual é? Uma próxima pergunta. É possível o Brasil hoje ter uma guerra interna? Brasileiros contra brasileiros? Seria possível? E ainda, você que já pensou sobre esse assunto, quais seriam os possíveis efeitos de uma guerra para o povo brasileiro? Uma guerra interna dentro do Brasil, que efeitos a gente poderia ter? O que poderia acontecer para a população? Já parou para pensar na situação? Você percebeu que por essa imagem e por essa reflexão, a gente vai falar um pouco hoje também sobre guerras. E, já que perguntamos sobre guerra no Brasil, sim, essa é uma guerra no Brasil. Você tem aqui soldados numa trincheira durante a Revolução Constitucionalista de 32, certo? Então, iniciado esse assunto, você já pensou sobre guerra? Vamos começar relembrando nossa última aula. Então, na aula anterior, é só para relembrar. Você viu que na disputa eleitoral de 1930 foi rompida a política do café com leite. Rompeu, acabou. São Paulo e Minas Gerais romperam aquela aliança que já vinha desde 1894, certo? A Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lançaram Getúlio Vargas e João Pessoa como candidatos a presidente e vice-presidente. Lembra da última aula? Júlio Prestes, que era o candidato apoiado pelo governo, venceu a eleição. Lembrou? Getúlio Vargas liderou um golpe porque não aceitou o resultado da eleição em que o Júlio Prestes venceu. E ainda, o governo provisório foi a primeira fase, então, do governo Getúlio Vargas após ele liderar o golpe com o apoio dos tenentes. Lembra de governo provisório que a gente falou no finalzinho da aula, certo? Ah, mas eu não estou lembrando. Então vamos relembrar essa parte do governo provisório. Só para relembrar, olha aqui. O Getúlio Vargas, ele afastou os governadores e ele nomeou interventores no lugar. A maioria era ligada aos tenentistas. Então aqui, ó, interventores. Isso. Sublinha essa palavra quando você for anotar no caderno. Interventores. É bem importante nessa fase do governo Getúlio Vargas. Um interventor é aquele que faz uma interferência. Ou seja, o Getúlio Vargas tirou o governador de estado e colocou alguém da confiança dele para chefiar a política no estado. O Getúlio Vargas, então, colocou pessoas da sua confiança nos estados. A maioria era ligada ao tenentismo. Lembra do tenentismo que a gente já conversou? Aquele movimento ligado a militares do exército que queriam tirar o poder das oligarquias, que questionavam aquele poder das oligarquias e queriam um governo muito mais voltado à população. Lembra disso? Ele ainda... a intenção dele ao nomear os interventores é bem clara. A intenção era enfraquecer o poder das oligarquias.
Olha o objetivo do tenentismo aqui de novo: enfraquecer o poder das oligarquias. Boa. Ele cancelou a Constituição de 1891. Aquela primeira Constituição da República foi cancelada. O Getúlio Vargas então diz: agora não tem mais essa Constituição e eu vou corrigir o Brasil, consertar o Brasil. Governo provisório. Eu vou ficar aqui até eu conseguir consertar essa situação toda. Para isso, ainda naquela intenção de enfraquecer o poder das oligarquias, o Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, deputados e senadores, e fechou as assembleias dos estados e municípios. Olha o problema. O Getúlio Vargas então está dizendo: esse pessoal que foi eleito naquela política antiga não vale mais e para eu consertar o Brasil, eu preciso tirar todo esse povo e eu vou reorganizar tudo isso. Ainda nesse governo provisório, para segurar o preço do café por causa da crise de 1929, o Getúlio Vargas mandou queimar milhões de sacas de café em 1931. Repara, ele quer tirar o poder da oligarquia, mas para segurar o preço do café, que faz parte dessa oligarquia cafeira de São Paulo, ele também manda baixar os estoques, para que o preço suba. Então ele quer agradar também os cafeicultores. Não é uma briga direta contra os cafeicultores. A briga dele aqui é para diminuir o poder político dessas oligarquias, que o Getúlio Vargas está dizendo que tiram um pouco a força da população. Repare que o Getúlio Vargas está se colocando mais ao lado da população. Isso é bem importante para entender o governo dele. Lembra disso. Getúlio Vargas vai se colocar mais ao lado da população no discurso que ele faz. A maioria dos discursos dele é: estou ao lado do povo. Certo? Então você relembrou também a última aula para a gente emendar na aula de agora, que diz que o governo provisório ainda criou alguns ministérios. Os dois principais, o Ministério do Trabalho. Repara, não havia ainda um Ministério do Trabalho, uma pasta exclusiva para cuidar dos trabalhadores. Então ele criou. Esse Ministério do Trabalho teve como primeiras funções ou primeiras criações: ele regulou a carga de trabalho de 8 horas. Você lembrou que a gente já falou dos pedidos do movimento operário, que desde 1906, com o primeiro Congresso Operário, ou desde 1917, com a primeira greve geral de São Paulo, já se pedia uma carga de trabalho de 8 horas. Então, o Ministério do Trabalho, que foi criado em 1930 ainda, já regula isso. Os trabalhadores já são ouvidos aqui pelo governo. Ainda, criou a Carteira de Trabalho, um documento onde fica registrada toda a vida funcional ali do trabalhador. Então agora tem um documento único para registrar toda a vida do trabalhador. E ainda concedeu o direito a férias remuneradas. Então agora o trabalhador não seria mais descontado do período que ficasse em casa a cada um ano para descansar. Repara, 3 conquistas que o movimento operário pedia e o Ministério do Trabalho atende assim que o Getúlio Vargas entra no governo e cria o Ministério do Trabalho. Isso já é atendido. Ainda, o Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde. Sim, era um só, não eram 2, era um ministério só, Educação e Saúde. Esse Ministério da Educação e Saúde, ele vai se voltar ao ensino público, vai se voltar à saúde pública. Repara de novo, Getúlio Vargas se colocando mais ao lado da população novamente. Isso é bem importante no discurso dele, você vai ter que lembrar disso em todas as aulas. Getúlio Vargas fazendo políticas mais voltadas à população. Muitas medidas eram centralizadoras e isso deixou ainda mais insatisfeitas as oligarquias, principalmente em São Paulo. Repara, o Getúlio Vargas, ao nomear interventores, ao fechar assembleias, ao fechar o Congresso, ele está centralizando as decisões nele. Lembra que ele cancelou a Constituição. Então, ele está deixando bem claro: eu tomo as decisões. Muitas oligarquias, então, ficaram insatisfeitas com essa decisão do Getúlio Vargas. As oligarquias estão perdendo o poder. O Getúlio Vargas está mandando sozinho. Ele está aparecendo para toda a população como quem toma a decisão. Então, tira muito do poder da oligarquia. Isso vai deixar muito insatisfeita a galera
principalmente de São Paulo, que é a oligarquia mais forte, era quem dominava a política no Brasil, junto com Minas Gerais. E lembra, Júlio Prestes era o candidato que tinha vencido a eleição que o Getúlio Vargas deu o golpe em 1930. Então São Paulo está super insatisfeita com o Getúlio Vargas. E aqui, ó, São Paulo então cria, olha que nome bonitinho, olha que nome comprido para você escrever. Escreve bem bonito e cuidado, você vai errar esse nome, se não prestar atenção. Revolução Constitucionalista de 1932. Cuidado para não escrever errado isso no caderno, é importante. Cuidado. Ó, os paulistas, São Paulo, os paulistas formaram a Frente Única Paulista. O que é isso? Ela era contra a nomeação do interventor João Alberto. O João Alberto era um tenente, lá do movimento tenentista, e ele era de Pernambuco, nada a ver com São Paulo. Então, os paulistas, contra essa nomeação, passaram a exigir principalmente duas coisas. Uma nova Constituição pro Brasil, ou seja, o Brasil tem que ter leis feitas por representantes do povo, pela população, e não mais seguir só a vontade do Getúlio Vargas. Segundo ponto que São Paulo pedia, a nomeação de um interventor paulista e civil. Não queremos um militar, um tenente, qualquer desses, e queremos alguém que seja de São Paulo para governar São Paulo. Duas exigências de São Paulo. As atitudes do Getúlio Vargas com relação a esse movimento. Ele nomeou um paulista e civil chamado Pedro de Toledo para governar São Paulo. Ele atendeu esse requisito. Segundo, ele criou um código eleitoral em 1932. Um código eleitoral, uma reunião de leis sobre eleição no Brasil. Esse Código Eleitoral trouxe algumas novidades para o Brasil que ainda não havia. Voto secreto, voto feminino e justiça eleitoral. Você vai lembrar que principalmente voto secreto era um pedido do movimento tenentista, era um pedido da coluna Prestes. O Getúlio Vargas está atendendo aqui. Então, voto secreto, a novidade no Brasil, voto feminino. O voto feminino já tinha aparecido no Brasil em 1928, no Rio Grande do Norte, mas agora apareceu como lei nacional. E ainda a criação de uma justiça eleitoral independente. Não é mais o coronel, o chefe da oligarquia local, que cuida da justiça eleitoral na região dele. Agora temos um juiz independente só para isso. Repara, voto secreto e justiça eleitoral tem um objetivo muito claro. Tirar o poder da oligarquia. Ninguém mais vai saber em quem eu voto. O coronel não sabe mais em quem eu voto. Justiça eleitoral. Agora não é o coronel que vai coordenar as questões de decisões judiciais. Tem um juiz para isso. E ainda o voto feminino, um pedido que já era nacional e que vários países do mundo já adotavam o voto feminino. O Brasil então passa a adotar por lei em 1932. Qual a ideia aqui do Getúlio? Acalmar São Paulo. Ele está mais ou menos dizendo, olha, vai ter uma eleição para deputados, já tem as regras, então se acalmem. Mas São Paulo, olhando Pedro de Toledo, olhando esse movimento aí de criar leis para votação, ainda não ficou satisfeita e permanece fazendo protestos. Num desses protestos, 4 estudantes morreram num desses protestos contra o governo federal, por obra das tropas federais. Esses estudantes chamavam-se Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Preciso lembrar o nome de todos eles? Não, criança. Mas assim, o nome deles vai gerar essa sigla MMDC, que São Paulo vai usar como sigla do seu movimento, como bandeira do seu movimento de luta contra o governo. Você precisa lembrar do nome deles? Não, mas você precisa lembrar. Estudantes de São Paulo morreram num protesto contra o governo, e isso foi a gota d'água. As oligarquias de São Paulo, os políticos de São Paulo, a população de São Paulo deixa bem claro, não queremos mais Getúlio Vargas, agora já era. Então, São Paulo decide pela guerra contra o governo federal. Então agora é guerra. São Paulo
junta exército e vai brigar contra o exército do governo federal. Você tem uma guerra dentro do Brasil. Lembra da introdução da aula? Essa guerra existiu no Brasil, então. E ela é chamada, como está o título aqui, Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo em guerra contra o Brasil. E aqui, ó, São Paulo justificava que lutava pelo direito do Brasil ter uma nova Constituição. Entendeu o porquê do nome? São Paulo está dizendo, eu não estou brigando porque eu quero tirar o Getúlio, eu não quero o mal do Brasil. Pelo contrário, nós queremos que os brasileiros façam leis para o Brasil e não mais que o Getúlio crie leis sozinho, só ele. Então São Paulo está dizendo que tem um motivo nobre para brigar. E já que Getúlio não quer criar essa Constituição, ou não quer aceitar que os deputados criem a Constituição, São Paulo decide então pela guerra. Ela começou em 9 de julho de 1932. Aliás, 9 de julho até hoje, no estado de São Paulo, é um feriado. É feriado estadual lá em São Paulo, o 9 de julho, quando se comemora o dia da Revolução Constitucionalista de 32. Apenas Mato Grosso apoiou São Paulo. Olha isso, só Mato Grosso. Nenhum outro estado do Brasil quis apoiar São Paulo nessa briga contra o governo federal. Só Mato Grosso. Então, São Paulo e Mato Grosso contra o Brasil. Olha isso. Essa guerra, ela tinha um nome para os outros estados do Brasil de Guerra Paulista. São Paulo, nos jornais do estado de São Paulo, chamam de Revolução Constitucionalista. O resto do Brasil chama de Guerra Paulista. São Paulo quis fazer uma guerra. Repara que a ideia dos nomes aí tem muito a ver com diminuir um pouco a guerra ou aumentar a luta aí nessa guerra. Então, em São Paulo, Revolução Constitucionalista. A ideia de revolução, coisa boa, vamos mudar. Nos outros lugares, Guerra Paulista. São Paulo quis fazer uma guerra. Então você tem isso. São Paulo brigando contra o governo federal. Uma guerra dentro do Brasil. São Paulo, já que está numa guerra, passa a fazer cartazes de guerra, chamar a atenção da população de São Paulo para essa guerra, para que a população ajude. Afinal, você tem basicamente só São Paulo contra o resto. Então, aqui você tem um primeiro cartaz. Foca aqui. Você tem um dever a cumprir. E você tem um soldado, então, apontando para você. E aí lá embaixo, aquela frase que vai pesar em você. Consulte sua consciência. E repara na siglazinha do lado direito da imagem. MMDC. Então, São Paulo está dizendo para você. Você tem um dever a cumprir, consulte sua consciência. E repara no fundo a bandeira do estado de São Paulo. É São Paulo que está dizendo isso para você. Esse soldado representa São Paulo. Olha isso que importante. Então, São Paulo está pedindo, vem com a gente. Vem, consulte sua consciência, você vai ver que tem que lutar com a gente. É um cartaz aí para te convidar para a guerra. Ainda, você tem esse outro aqui, que tem as siglas MMDC e o nome dos jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, os estudantes que foram mortos na manifestação do dia 23 de maio de 32, que está colocado aqui no canto essa data. No outro canto, no teu canto direito da tela, 9 de julho de 32, o dia que São Paulo iniciou a guerra, então. Então você tem aqui o estandarte de guerra de São Paulo, o símbolo da guerra, então, que São Paulo trava contra o Brasil. Os 4 estudantes mortos e a sigla MMDC. Olha que importante mais ainda. Do lado esquerdo, você tem a República segurando a bandeira do Brasil, a República do Brasil, e do lado direito você tem a Liberdade, e a Liberdade está segurando a bandeira de São Paulo. Qual é a mensagem? São Paulo está lutando pela liberdade para o Brasil. É São Paulo que quer dar liberdade para o Brasil. Olha que forte isso. Mais uma aqui para você. Você tem um cartaz de guerra também, o Grito de São Paulo. E ó, qual é o grito de São Paulo que está em vermelho? Constituição ou morte? Lembra lá da ideia da nossa independência? Independência ou morte? Olha São Paulo dizendo o mesmo. Ou temos uma Constituição ou morreremos lutando por essa Constituição.
Olha que orgulho paulista de lutar. Então, pela liberdade do Brasil, 9 de julho de 32. Olha isso, liberdade do Brasil, e Brasil ainda com Z, que era uma das grafias da época. Então você tem Constituição ou morte. De novo, a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo. São Paulo está dizendo, eu estou lutando pelo Brasil, não é só por mim, é pelo Brasil. E ainda, mais uma imagenzinha para você, e essa imagem é mais um cartaz feito dentro de São Paulo para chamar a população para a guerra. E claro, dar uma provocada no governo federal. Repara, abaixo a ditadura. E esse cartaz, ele tem um bandeirante, que é essa figura maior, bem grande aí no teu cartaz. Essa figura maior, grande, com as botas, com toda a roupa de bandeirante, com a sua arma, com o seu chapéu. Você lembra lá do 7º ano, lá do 8º ano, que os bandeirantes foram aqueles desbravadores que saíam de São Paulo para o interior do Brasil, em busca principalmente de índios e de pedras preciosas, mas que acabaram conhecendo todo o interior do Brasil, mapeando o interior do Brasil. Então, São Paulo tem esse orgulho dos bandeirantes, aqueles homens que fizeram o Brasil ser grande como é hoje, na visão desses paulistas. Então, o bandeirante, essa figura, esse desbravador, repara, na mão direita do bandeirante, ele está segurando quem? Quem é essa figura? Getúlio Vargas, está na mão dos bandeirantes. Atrás do bandeirante, você tem um soldado de São Paulo que está segurando a bandeira de São Paulo. Então, os bandeirantes vão guiar os soldados para a vitória. E qual é o resultado dessa vitória? Getúlio Vargas nas mãos dos bandeirantes. Olha que cartaz todo cheio de símbolos para você. E claro, a frase, abaixo a ditadura. Ditadura ainda com C, como era a grafia da época. Por que isso? São Paulo quer acabar com a ditadura no Brasil, segundo a visão desse cartaz. Por que ditadura? Lembra? Getúlio cancelou a Constituição. Então Getúlio está criando as leis sozinho, só ele. Então São Paulo diz que isso é uma ditadura. Getúlio Vargas está ditando as leis. E isso seria prejudicial para o Brasil. Por isso a luta de São Paulo e esse cartaz bem importante, bem emblemático. Agora tem um quiz para você responder e a gente vai te dar um tempinho bem rápido. Vai!
Responder? Foi bem facinho esse, bem tranquilo. Com a criação do Ministério do Trabalho em 1930, ano que Getúlio assumiu o governo, veio também a criação do quê? O Ministério do Trabalho criou o quê? Lá em 1930. A. O salário mínimo. B. Carteira de trabalho. C. Lei Áurea. Você vai lembrar que a Lei Áurea é lá de 1888, aquela lá que a Princesa Isabel assinou, acabando com a escravidão no Brasil. Se ela é de 1888, ela não é de 1930, já não é. O Ministério do Trabalho criou um grupo de planejamento para a inclusão de trabalhadores na legalidade. Ele criou isso assim que ele foi criado? Do que a gente falou então até agora na aula? É claro que a gente só pode ter falado da letra B, Carteira de Trabalho, esse documento super importante que surgiu com o Ministério do Trabalho, certo? Então, mais um aí para você. Vai lá, um tempinho para você responder. Vai! Responder? Esse era muito mais fácil, porque umas alternativas aí que foram só para te ajudar, né? Um dos motivos do descontentamento de São Paulo com o governo de Getúlio Vargas era... O que ele está perguntando? Por um dos motivos de São Paulo querer brigar com o Brasil. Qual era esse motivo de São Paulo ter a Revolução Constitucionalista de 32? Letra A. Getúlio Vargas queria excluir São Paulo do Brasil. Em algum momento a gente falou disso, que Getúlio queria tirar São Paulo do Brasil? Então não é. B. Getúlio queria que só os paulistas votassem para presidente. Mais ninguém no Brasil ia votar, só São Paulo ia votar para presidente. É óbvio que não. Letra C.
a nomeação de um interventor que não agradava aos paulistas. Esse foi o motivo da briga? Getúlio nomeou um interventor que não agradava aos paulistas? Lembra lá do tenente João Alberto? D. A criação do Corinthians Paulista, um novo clube de futebol. Essa não é, porque o Corinthians Paulista foi criado em 1910. E outra, São Paulo não vai arrumar uma guerra porque foi criado um clube de futebol. Essa alternativa é bem absurda. Então, portanto, só pode ser para você a letra C. O Getúlio Vargas nomeou para São Paulo um interventor que não era paulista. E isso é um dos motivos de São Paulo brigar. Lembra qual é o segundo motivo? O Brasil não tinha uma Constituição e São Paulo então quer brigar por essa Constituição. É isso que dá, aliás, o nome para a revolta, certo? Então, ó, a Revolução Constitucionalista de 32, como que essa guerra acontece? Aqui, aliás, você tem mais um cartaz para você entender agora, um chamamento às mulheres. Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Repara, uma mulher, como enfermeira, está dizendo, ela já cumpriu o papel dela. E você? Você lembra do primeiro cartaz que a gente passou? Que tinha um soldado apontando para você e dizendo, você tem um dever a cumprir, consulte sua consciência. Aqui você tem mais ou menos uma resposta das mulheres. Eu já cumpri o meu dever. E você? Está dizendo de novo, consulte sua consciência. E claro, a sigla lá embaixo, MMDC, para dizer que é um cartaz desse movimento de São Paulo. Ok? Então repara, São Paulo está chamando todo mundo para essa guerra. Como que a guerra aconteceu? O governo federal tinha mais navios, tinha mais soldados e tinha maior poder de fogo. Você tem o exército do governo federal. Tinha muito mais poder do que São Paulo. Então, no dia 1º de outubro de 1932, foi assinada a rendição de São Paulo. Então, a guerra que começou dia 9 de julho, no dia 1º de outubro de 32, São Paulo assinou a rendição. Isso significa que São Paulo já era, perdeu, aceitou as condições? Não. Aqui, ó, os paulistas se consideraram moralmente vitoriosos. E está entre aspas isso. Por quê? Getúlio Vargas concordou em convocar eleições para deputados em 33. E para que esses deputados criassem uma nova Constituição para o Brasil. Lembra do nome da guerra? Revolução Constitucionalista. Eles querem uma Constituição. Perderam a guerra. Só que o Getúlio, quando São Paulo perde a guerra, Getúlio fala, tá bom, vamos criar uma Constituição. Ano que vem vai ter eleição para deputado para criar essa Constituição. Então, os paulistas se consideram vitoriosos. Perdemos a guerra, ok, mas conseguimos nosso objetivo, o Brasil vai ter uma Constituição. Olha aí. Então, essa Constituição de 1934 sendo preparada. E aqui você tem uma foto, e dá uma olhada boa nessa foto com um monte de deputados eleitos. Entre todos esses deputados, tem mais ou menos no meio ali, indo para o canto esquerdo, uma figura diferente. Carlota Pereira de Queiroz. Isso. Ela está bem aqui na tua imagem, a Carlota Pereira de Queiroz. Para a Constituição de 1934, os deputados eleitos em 1933 foram 200. 200 deputados do Brasil inteiro foram eleitos. Só a Carlota, de mulher, os outros 199 eram homens. E aqui a Carlota no meio deles, então. Lembra que em 1932, no Código Eleitoral, Getúlio Vargas tinha permitido o voto feminino. Então, se as mulheres podiam votar, elas também podiam ser votadas. E está aqui a Carlota, essa mulher que foi votada em 1933 para deputada. Ela é a nossa primeira deputada. Carlota Pereira de Queiroz, de São Paulo, no meio de todos esses homens. Certo? Então, vamos falar sobre essa Constituição aí de 1934. O que ela tem? Ó, as mudanças estabelecidas no Código Eleitoral de 32 foram confirmadas. Agora eu quero ver. Lembra quais foram as mudanças principais? Voto secreto, voto feminino e justiça eleitoral. Essas mudanças foram mantidas agora pela Constituição do Brasil. O ensino primário tornou-se gratuito e obrigatório.
A frequência era obrigatória. Esse ensino primário é o que hoje nós chamamos de 5º ano, na época até a 4ª série. Então, era obrigatório frequentar uma escola, pelo menos até a 4ª série, era obrigatório. Certo? Você vai lembrar que hoje no Brasil mudou as leis e hoje é obrigatória a frequência até o ensino médio. Por isso que você está aí em casa estudando. A Justiça do Trabalho foi confirmada por essa Constituição de 1934. Uma Justiça do Trabalho ia passar a existir no Brasil. Então estava determinado em lei. Repara que são, mais uma vez, medidas mais voltadas à população e não ao poder das oligarquias. Ainda, direitos trabalhistas. E aqui deixa bem claro que Getúlio vai apoiar essas medidas ao lado do povo. Jornada de 8 horas, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa. Então, se o patrão demitisse o trabalhador, teria que pagar uma indenização a esse trabalhador. Ainda, férias, licença maternidade e proteção ao trabalho do menor e da mulher, que foram proibidos, mais uma vez, e agora confirmado pelas leis, pela Constituição, de trabalhar de madrugada, de trabalhar em lugares insalubres, ou seja, prejudiciais à saúde, tem essa proteção. Repara, é um conjunto de leis que o Getúlio Vargas apoia e esse conjunto de leis coloca que os trabalhadores passam a ter direitos. Eles passam agora a estar dentro da Constituição do Brasil. A próxima eleição foi definido que seria indireta. O que quer dizer isso? Uma eleição indireta. O povo não ia votar para presidente. Quem ia votar, então, em 1934? Os deputados que iriam votar. Então, por isso, eleição indireta. Eleição direta é aquela que vai lá a sua família e vota diretamente no candidato que eles querem que vença a eleição. Eleição indireta, os deputados que vão votar. E o Getúlio Vargas venceu o outro candidato, que era o gaúcho Borges de Medeiros. Não havia vice, a Constituição de 34 dizia que não havia vice para presidente. A próxima eleição seria em 1938, mandato de 4 anos, e aí sim o povo ia passar a votar segundo o que diz essa Constituição. Agora um quiz para você responder rapidinho, vai!
E aí, qual dessas alternativas aqui apresenta uma mudança estabelecida pela Constituição de 34? Só uma delas tem algo que a Constituição de 34 colocou. A. Proibiu o voto feminino. Não, você até viu a Carlota lá como uma das mulheres criando essa Constituição de 34. Então não é. 2. Ela criou ou autorizou o voto secreto. Opa, essa aí pode ser. Ela criou o voto aberto. É o contrário. O voto agora não era mais aberto. O eleitor não podia mais falar em quem ia votar. Esse voto é segredo do eleitor. E a última, decretou o fim dos direitos trabalhistas. Olha como esse era facinho, portanto, só pode ser a letra B. Então ela decretou o voto secreto, que já tinha sido criado no Código Eleitoral de 32 e agora foi confirmado pela Constituição de 34, ok? Criança, na aula de hoje você aprendeu algumas coisas e a gente tem um resumo aqui para você não se perder nisso. Então, caso você não anotou, é a hora de fotografar, printar a tela, anotar o básico da aula de hoje, que está aqui, ó. Durante o governo provisório, houve a criação do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação e Saúde, 2 ministérios criados. São Paulo entrou em guerra contra o governo federal, pedindo uma Constituição para o Brasil. Essa guerra ganhou o nome de Revolução Constitucionalista de 32. Então, grava isso, que aconteceu bem importante. Mas o Código Eleitoral de 32 criou voto feminino e o voto secreto, claro, além da justiça eleitoral. Você tem novidades na votação aí para o Brasil. E ainda, a Constituição de 34 confirmou as mudanças populares feitas por Getúlio Vargas. Lembra do principal? Os direitos trabalhistas agora estavam na Constituição. O ensino gratuito estava na Constituição. O voto secreto, essa arma para acabar um pouco com o poder das oligarquias, dos coronéis, estava na Constituição. Então Getúlio Vargas tem essa onda mais popular vindo junto com ele. Sobre populismo, a gente vai falar nas próximas aulas ainda. Crianças, é isso que a gente viu na aula de hoje. Foi bem tranquilo, bem sossegadinho. Na próxima aula vão ter vários exercícios para você fazer. Então fique esperto. Se você não anotou, se não anotou, pede para o amigo, pede para mandar a imagem para você, pega o caderno de alguém, anota para a nossa próxima aula. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marlon e a gente se encontra na próxima. Jump.